Você sabia que a ureia foi a primeira molécula orgânica produzida em laboratório e que ela quebrou paradigmas e foi de grande importância no desenvolvimento da história da química orgânica? Se você quiser saber mais sobre isso, fica comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. E antes da gente começar, este foi o último vídeo gravado aqui no canal. Nós trouxemos informações sobre o estado de plasma da matéria, características e algumas curiosidades relacionadas a esse estado. Então, se tiver interesse, dê uma olhadinha nesse vídeo e nos anteriores em que nós falamos dos outros estados da matéria. Então, vamos começar falando um pouco da história que precedeu os conceitos iniciais da química orgânica. E um dos nomes que podemos destacar nesse sentido é o do químico sueco Torbjörn Bergman, que deu várias contribuições para a química, e uma delas a gente vai destacar aqui, que foi a divisão dos compostos estudados dentro da química, em que Bergman propôs a divisão dos compostos em compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Nesta época aqui, estamos falando de 1777, os compostos considerados orgânicos eram aqueles que eram extraídos de organismos vivos. Daí que vem o nome química orgânica, enquanto que os compostos inorgânicos seriam aqueles que não são extraídos dos organismos vivos, e sim têm relação com o reino mineral, como aquelas substâncias presentes no solo, na água, no ar, nas rochas, dentre outros. Do ano de 1777, vamos agora avançar 30 anos no tempo até 1807, ano em que surge um outro químico sueco chamado Johannes Berzelius, que é outro que trouxe muitas contribuições para a química, como a descoberta de alguns elementos químicos que estão presentes na nossa tabela periódica, como selênio, tório, silício, titânio, dentre alguns outros. Mas aqui a gente vai falar sobre a contribuição dele para a química orgânica. E a contribuição do Berzelius para a química orgânica foi em relação à chamada teoria da força vital, também conhecida como teoria do vitalismo. Essa teoria defendia a ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos, ou seja, essa teoria defende que não há a possibilidade de produzir esses compostos artificialmente ou em laboratório. E essa ideia dele de que não seria possível produzir compostos orgânicos em laboratório ou artificialmente, essa teoria ela foi aceita pelos químicos da época porque não se conhecia nenhum composto orgânico até aquele momento, até aquele presente momento, que tivesse sido produzido artificialmente. Então essa teoria parecia verdadeira naquele momento ali e ela perdurou alguns anos sem sofrer questionamentos. De 1807, vamos agora para o ano de 1828, ano em que o químico e médico alemão Friedrich Wöhler, que era discípulo do Berzelius, era aluno do Berzelius, que falei há pouco, ele fez uma descoberta acidental que acabou derrubando essa teoria que estava em vigor nessa época, a teoria da força vital. E foi uma descoberta acidental. Como é que aconteceu? O Wöhler foi ao laboratório e no laboratório ele tinha o objetivo de produzir um sal chamado cianato de amônio. Para isso, ele pegou um sal chamado cianeto de prata, que tem fórmula AgCN, e colocou este sal sob aquecimento, na presença do oxigênio do ar. E com isso acabou ocorrendo essa reação que você pode ver aí. Reação do cianeto de prata com o oxigênio do ar sob aquecimento. Essa reação produziu o cianato de prata, que é o AgOCN. Após isso, ele pegou este cianato de prata, que foi produzido aí nessa primeira reação, e colocou para reagir com o cloreto de amônio, que é o NH4Cl. Dessa nova reação foi enfim produzido o cianato de amônio, que é o NH4OCN. O ponto-chave aqui foi que quando ele colocou esse cianato de amônio sob aquecimento, ele percebeu que começou a sair uns vapores para o ambiente com cheiro de urina. E o cheiro característico da urina é causado por essa molécula orgânica aí chamada ureia. Então Wöhler, de forma acidental, acabou produzindo a ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico, que é um sal. E com isso ele acabou derrubando aí a teoria da força vital, já que pela primeira vez um composto orgânico foi produzido a partir de um organismo não vivo, a partir de um sal, a partir de um composto inorgânico. E como Wöhler era amigo de Berzelius, ele acabou informando para ele que tinha acontecido isso, que ele tinha feito essa descoberta acidental aí, e ele informou isso por meio de uma carta. Eu vou mostrar essa carta aqui para você. A carta dizia o seguinte: devo informá-lo que consegui preparar a ureia sem a necessidade de um rim de animal, seja homem ou cachorro. A ureia foi obtida a partir de uma substância inanimada em um grande balão de vidro que nada tinha de vital.
Então, nessa carta aí, o Euler estava dizendo para Berzelius, que era o criador da teoria da força vital, que ele tinha conseguido produzir a ureia, que é um composto orgânico, a partir de um inorgânico, que foi o cianato de amônio. E a partir desse momento, Euler e Berzelius passaram a estudar juntos sobre essa reação aí de produção da ureia, com o objetivo de coletar mais informações. E algo chamou bastante a atenção dos dois, que foi analisando a composição dessas duas substâncias aí, o cianato de amônio e a ureia. Eles perceberam que ambas possuíam todos os elementos químicos na mesma quantidade. Ou seja, ambas essas substâncias aí, elas têm 2 nitrogênios, 4 hidrogênios, 1 carbono e 1 oxigênio. Eles concluíram então que apesar dessas substâncias serem diferentes, elas têm os mesmos elementos químicos e nas mesmas quantidades. A diferença entre elas então é que esses elementos estão dispostos de forma diferentes. A disposição desses elementos químicos no cianato de amônio é diferente da disposição desses elementos químicos na ureia. A disposição é diferente, apesar dos elementos serem os mesmos e nas mesmas quantidades. Foi aí que surgiu então um novo conceito utilizado até hoje na química orgânica. Berzelius chamou esses compostos diferentes com átomos em mesma quantidade de isômeros. Então os isômeros são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade dos átomos que formam as substâncias, as moléculas. Então a gente pode dizer que o cianato de amônio e a ureia são substâncias que formam um par de isômeros. Essas duas substâncias aí são isômeros, já que elas são substâncias diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade dos átomos que compõem essas substâncias aí. Eis que surge então o conceito de isômeros formulado aí por Berzelius. E a partir dessa descoberta de que era possível produzir os compostos orgânicos a partir de outros compostos que não tivessem relação com organismos vivos, houve um crescimento exponencial da química orgânica e fez com que ela fosse a área da química com maior quantidade de estudos e descobertas de novas substâncias por algum tempo. Substâncias como o metanol, por exemplo, que é um álcool, é um composto orgânico que começou a ser produzido a partir de reações que não envolviam organismos vivos, como, por exemplo, a partir da oxidação do metano, conforme você pode ver nessa reação aí. Se colocarmos o CH4, que é o metano, para reagir com gás oxigênio, nessas condições aí de 500 graus Celsius de temperatura, 15 atm de pressão e na presença de catalisadores, é possível nessas condições produzir o metanol. E o metanol é uma substância muito importante para a gente. Ele é utilizado como matéria-prima da produção do formol, é utilizado como solvente para a produção de tintas, vernizes, perfumes, é utilizado na produção do biodiesel. Enfim, inclusive, por falar em biodiesel, se você quiser uma aula falando sobre o biodiesel e outros biocombustíveis considerados renováveis e que produzem energia limpa, deixe aí nos comentários que eu ficaria feliz em atendê-los. Continuando, uma vez abandonada a ideia de que os compostos orgânicos derivam somente dos organismos vivos, uma nova definição precisou ser formulada sobre o que eram os compostos orgânicos. Foi nesse contexto que no ano de 1858 surge o químico alemão Friedrich Kekulé, que percebeu algo em comum entre todos os compostos orgânicos independente da sua fonte de origem. Todos eles tinham o elemento carbono na composição. Então Kekulé definiu em 1858 a química orgânica como sendo o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono. Essa definição é válida e nós utilizamos ela até os dias de hoje. Mas é importante enfatizar aqui que todos os compostos orgânicos têm carbono, mas nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos, como por exemplo o dióxido de carbono, o famoso gás carbônico. Ele tem carbono na composição, mas ele não é um composto orgânico. Ele é um óxido, e os óxidos fazem parte da química inorgânica, assim como os ácidos, por exemplo, o ácido carbônico, que também não é orgânico, apesar de ter carbono na composição, dentre outros exemplos. Então, pessoal, nossa aula de introdução à química orgânica vai ficando por aqui. Se você tiver sugestões de temas para próximas aulas, deixa aí para mim nos comentários. Ou se quiser continuação aqui, mais aulas de química orgânica, aulas de inorgânica, deixa aí para mim a sua sugestão. Obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like, inscreva-se para ajudar esse canal a crescer, compartilhe com seus amigos, um abraço e até o próximo vídeo.